Boa noite, aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos. Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa noite em Salmos 39. Salmos 39, e vamos orar. Salmos 39, vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder chegarmos diante do teu trono, te louvar, te exaltar, glorificar teu nome. Espírito Santo, fale conosco. Vai no mais profundo e íntimo nosso, Senhor. Comunica conosco. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, estenda suas mãos sobre as nossas vidas neste momento. Nos dê uma cobertura física, espiritual, emocional. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Não permita que o inimigo prospere nos seus planos e nas suas ordens contra nós. Em nome de Jesus, que os seus anjos possam guerrear nossas guerras, Senhor, neste momento. Nos protegendo, nos fortificando, nos cuidando, em nome de Jesus. Espírito Santo, unge sua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salmos 39, versículo 12. Salmos 39, versículo 12, está escrito. Salmos 39. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais o foram. Olha, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta, Senhor, a minha oração. Nessa noite, né, para nós, muitos de nós estamos clamando diante do Senhor. Escuta, Senhor, ouve a minha oração. Não te emudeça à vista as minhas lágrimas. As minhas lágrimas, Senhor. Sabe, João capítulo 14. João capítulo 14. Olha comigo, João 14, versículo 13. No Evangelho de João 14, versículo 13. Eu quero que os irmãos pensem comigo nessa noite que nós temos um advogado à destra de Deus Pai, Jesus Cristo. Né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 14, fala que depois de ele ter pagado um alto preço pelos nossos pecados, ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala que ele é o nosso advogado diante do Senhor. Ele nos representa diante do Pai. E ele disse que tudo o que pedia ao Pai no nome dele, ele o faria a fim de que o Pai fosse glorificado no Filho. Sabe? E aqui, em João capítulo 14, versículo 13, está escrito, só para nós trazer a nossa memória nessa noite. João capítulo 14, versículo 13, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo o que pedistes, quanto pedistes em meu nome, eu farei. Nossas lágrimas não estão ocultas diante do nosso Deus. Deus vê o nosso sofrimento em Salmos 31, versículo 7. Deus conhece as nossas angústias, ele sabe, ele vê a nossa aflição. Também em Salmo 56, versículo 8 e 9, né, que são versículos conhecidos, está escrito, o salmista disse: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é
por mim. Deus é por nós. Deus é por mim. Deus é pessoalmente por mim. Olha, cada lágrima que cai nos nossos olhos estão nos odres do nosso Deus. No dia que eu te invocar, diz o salmista, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que o Senhor é por mim. Por isso o salmista diz em Salmos 39, ouve-me, Senhor, escuta a minha oração, não te emudeça as minhas lágrimas. Deus não emudece as nossas lágrimas. Ele as guarda nos seus odres. No dia que nós invocamos o Senhor, Ele vai guerrear as nossas guerras. Ele irá batalhar as nossas batalhas. Nós não merecemos. Nós somos pecadores, mas salvos pela graça de Deus. E Deus está satisfeito com a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. E por esta obra, o sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao trono da graça. E Deus escuta, Deus nos ouve e Deus batalha as nossas batalhas. Sabe, que as pessoas saibam que nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele batalha as nossas batalhas. Ezequias disse para o povo, quando tinha 185 mil assírios cercando Jerusalém, ele disse para o povo, olha, confia no Senhor, porque há com eles, há conosco, maior do que ele está com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para guerrear nossas guerras. Deus, ele batalha as nossas batalhas. Deus vê as nossas lágrimas. Ele não nos deixa sozinhos. Pelo contrário, ele está conosco. E no momento que nós o invocamos, baterão em retirada nossos inimigos. Bem sei isto, diz o salmista, que Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. Em Salmos capítulo 6, versículos 6 e 7. Salmos capítulo 6, versículos 6 e 7, o salmista diz o seguinte: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. As minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Olha, o salmista colocando, falando diante de Deus, olha, os meus adversários, eles são muitos e as minhas lágrimas têm caído. Mas sabe, aí nós vamos em Salmo 56, o salmista diz, no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus adversários, os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós. Não podemos jamais esquecer, não estamos sozinhos. E Deus sabe cada situação que vivemos hoje. E por sua graça, Ele tem um plano para nos socorrer. Deus tem um plano para socorrer a cada um de nós. Quando as pessoas nos perseguem, falam mal de nós, estão falando de Deus. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 8? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então, quando alguém te acusa, está acusando Deus. Está acusando Deus. E Deus trata com cada um de acordo com o seu caminhar. Deus tem um plano para as nossas vidas. E Ele está cuidando de nós a cada momento. Sabe, nesta noite, nós não devemos desanimar, nem desistir. Deus está trabalhando em nossas vidas no momento. E não devemos deixar a dúvida anular a nossa fé. Não devemos deixar a dúvida anular a nossa fé. Salmo 50, versículo 15, o salmista diz o seguinte, Deus disse para o salmista, Salmo 50, versículo 15,
Deus diz para o salmista: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, Deus dizendo para o salmista: no dia da angústia, invoca-me, eu vou te livrar e tu irás me glorificar. Tu me glorificarás. Sabe, nessa noite podemos invocar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é quem fez a promessa e ele é poderoso para cumprir. Devemos crer, descansar nele, descansar na sua palavra. Lembra de Ezequias? Ezequias, quando Deus falou que ele iria morrer, Ezequias foi para o seu quarto, colocou a cabeça sobre a parede, sozinho, aparentemente. Suas lágrimas caíram por terra. Ele, chorando, invocou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus tocou no coração do profeta Isaías, que estava saindo da cidade, e falou: volte e fala com meu servo, fala com Ezequias. Eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a sua oração, vou acrescentar 15 anos na sua vida. Deus disse: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Deus, ele vê as nossas lágrimas nessa noite. Deus conhece as angústias do nosso coração. Ele vê a nossa aflição. E ele tem uma provisão para cada um de nós neste momento das nossas vidas. Não estamos sozinhos. Não precisamos temer nada. Porque Deus é que cuida de cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós neste momento das nossas vidas. Sabe, amados irmãos, eu não sei qual é a sua situação nessa noite, mas eu sei que Deus está cuidando. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, abandonados por todos, e talvez pela incredulidade do momento achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento, as nossas angústias, o nosso gemer. Mas, na verdade, é que Deus está atento e sempre estará cuidando de cada um de nós. Jesus disse: eu estarei convosco até o fim. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. João 6,37. Foi Jesus que disse que estará conosco até o fim. Sabe, nesta noite, o Senhor está conosco. Quem tentará acusações contra nós? Quem se levantará contra nós? No dia que eu te invocar, diz o salmista, baterão em retirada os meus adversários, os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por você. Salmo 56, versículo 9. Deus é por nós. Deus é por nós. E o que Deus diz para Jeremias? Deus diz para Jeremias, está falando para você hoje à noite. Está falando para mim nessa noite. Jeremias 33, versículo 3 e 4. Deus está falando para nós nessa noite o seguinte: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me e eu te responderei. Vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me, diz o Senhor. Salmos 29, 11. Jeremias 29, versículo 11 a 13, está escrito. Versículo que nós conhecemos de cor, até a parte 14, versículo, parte A. Deus disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Este é o nosso Deus. Ele está conosco
nas batalhas da vida. Ele não abre mão das nossas vidas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E nesta noite, mesmo que suas lágrimas têm sido o seu alimento, como o salmista falou em Salmos 42, minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia após dia. Saiba que cada uma delas estão nos odres do nosso Deus. Deus vê a sua aflição, Ele conhece a sua angústia, e Deus tem a cura, Deus tem a provisão, Deus tem o livramento, Deus tem a solução para cada um de nós. E Ele disse: invoca-me, 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 invoca-me. Por isso o salmista disse em Salmos 39, versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista as minhas lágrimas. Deus ouve, Deus escuta a nossa oração. Tudo que pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de chegar diante do trono da graça e invocar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai nos ouvir. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele vê as nossas lágrimas, e cada uma delas estão nos odres do nosso Deus. Pois no dia que eu te invocar, disse o salmista em Salmos 56, 9, baterão em retirada os meus adversários, os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Amém? Aleluia! Se você está assistindo essa mensagem neste momento e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, Deus, Ele te ama tanto, tanto, tanto. E Ele quer te salvar. E primeiro, Ele quer salvar sua alma do inferno. E para isso, você só precisa ouvir a palavra dEle e crer em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, você pode fazer boas obras, mas elas não te levarão para os céus. Você pode ser uma boa pessoa, mas isso não fará você um cristão salvo. O que te faz uma pessoa salva, nascida de novo, é Jesus Cristo. É crendo que Ele morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia, pagando a sua dívida por seus pecados diante de Deus Pai. Você crê nisto, você tem a vida eterna. Em Romanos 10, 9, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza, por favor, onde você está, como você está, entregue a sua vida a Jesus Cristo neste momento. Ore comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal, e confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente, por favor, entre em contato comigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus tem nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Invoquemos o Senhor, porque Ele escuta o nosso clamor. E a Ele, a Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.